Olá, meu nome é Guilherme Andrade, tenho mais de 10 anos de experiência com vendas e através desse canal eu venho ajudando vendedores a se destacar no mercado e evoluírem seu nível de vendas através de conteúdos de alto valor, tá? Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas sofrem, né, mas não sabem como sair disso, que é como ganhar mais comissões sem fazer hora extra e sem puxar saco de cliente. Né? Muitas pessoas acham que para vender muito tem que ficar puxando o saco de cliente, tem que fazer exatamente tudo que o cliente quer. E nesse vídeo eu vim desmistificar isso daí e te passar de fato qual que é a real visão que o vendedor de alta performance tem que ter para ganhar muito atendendo a mesma quantidade de clientes, apenas fazendo alguns ajustes, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a estar se inscrevendo nesse canal. Aqui eu vou postar vídeos todo santo dia aqui nesse mês de junho, né? Um desafio que eu mesmo me dei. E não são qualquer vídeo, são vídeos que de fato vão te ajudar a elevar seu nível de vendas e seu nível de resultado. Tá? Então já clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho e todo conteúdo que eu postar, todo vídeo que eu postar, você vai ser notificado antes de qualquer outra pessoa. Você já se pegou pensando, eu vendo muito, eu bato meta, eu me desdobro, faço hora extra e mesmo assim, no final do mês, o que eu ganho não dá nem para pagar minhas contas básicas? Se sim, saiba que você não é o único nessa história, tá? Outras pessoas sofrem com esse mesmo problema, porém não sabem como sair. Acham que para vender muito tem que se desdobrar, trabalhar como se fosse um robô e não é bem assim que funciona, tá? Então, no início da minha carreira, eu achava que para eu vender muito, eu tinha que necessariamente, obrigatoriamente, atender uma quantidade de clientes muito maiores. Por um lado, sim, faz sentido, tá? Só que se for clientes que não te dão tanto retorno, você vai se cansar muito mais, vai gastar muita energia e, infelizmente, você não vai vender tanto. Tá? Então, antigamente, eu vendia, por exemplo, para 50 clientes. Dessas 50 vendas, 3 e 4 realmente eram vendas boas, vendas com tickets mais altos e vendas com valor agregado muito maior. Tá? E o que acontece? Depois de um tempo, eu parei para pensar: e se eu vendesse para essa mesma quantidade de clientes, fazendo alguns leves ajustes ali na minha forma de vender, na minha apresentação de vendas, eu vou conseguir ter mais resultado ou não? Eu fazendo alguns ajustes mínimos. E dentro desse vídeo eu vou te passar exatamente que ajustes foram esses, tá? Que é para você começar hoje já a utilizá-lo, se você tiver essa oportunidade, né? Se você não tiver assistindo esse vídeo de noite, provavelmente você já consegue aplicar isso daí imediatamente, tá? E o que acontece? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: não necessariamente você vai vender mais se você atender um volume maior de clientes. O que o que tem que ser levado em consideração é a extração, o aproveitamento máximo desse seu único cliente. Digamos que 10 clientes entram na sua loja. Esses 10 vão deixar ali mais ou menos um ticket médio de R$ 100 cada. Aqui você já fez R$ 1.000. Agora digamos que, deixa eu pegar uma calculadora aqui, porque até com conta básica eu sou ruim. Então, para não arriscar, né? Digamos que você atendeu 50 clientes e cada cliente deixou ali em torno de R$ 5 com você. 5 não, R$ 10. Aqui você vai fazer R$ 500 e você atendeu 5 vezes mais clientes. Então, através desse exemplo, você viu claramente que não adianta nada você vender para muitas pessoas se o ticket, se a extração de dinheiro desses clientes for muito baixa. Tá? Então, compensa muito mais você atender 10 clientes com um ticket de R$ 100 do que você vender para 50 clientes num ticket de R$ 10. Entendeu?
Por quê? Você vai cansar menos, você vai depositar menos energia e vai ter um resultado muito maior. Porque a maioria aqui trabalha para alguém. Então o que acontece? Boa parte das vezes, quando é loja, é por vez. Entendeu? Então você tem que pegar essa sua vez e, jogar todas as suas cartas ali. Todas as suas cartas na manga. Entendeu? Visando o quê? Extração máxima de dinheiro de cada cliente. E dentro desse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais foram os pontos que eu listei, que eu mudei na minha estratégia de vendas, na minha apresentação de vendas, para eu conseguir aumentar cada vez mais esse ticket médio e faturar muito mais, vender muito mais, atendendo a mesma quantidade de cliente e às vezes até menos. E no final do mês ganhar comissões cada vez mais altas. E o primeiro ponto é geração de conexão. O seu cliente só vai comprar de você se ele sentir a confiança necessária para isso. Tá? Então, o seu cliente ele só compra de quem ele confia. Se ele não confia em você, ele não vai comprar de você. Às vezes ele até compra, só que você acaba fazendo uma venda mal sucedida. Às vezes ele se sente enganado, enfim, não vai voltar mais. Então, para você conseguir fazer uma venda bem sucedida, o primeiro passo é gerar conexão genuína com esse cliente. Conexão genuína vem através de alguns pontos, tá? E os pontos principais são identificação e escuta ativa. Escuta ativa é literalmente você prestar atenção em tudo que seu cliente fala. Dar essa devida importância para tudo que ele fala. E através disso você tem a empatia necessária para você se colocar no lugar dele. E através disso você tem uma visão do problema, não com seus olhos, e sim com os olhos dele. Através disso você vai conseguir entender perfeitamente esse cliente e na sua conversa você vai ver que vai começar a vocês fazerem, a vocês levantarem alguns pontos em comum entre vocês. Esses pontos em comum, durante a conversa, fazem com que o seu cliente e você se conectem de forma genuína e involuntariamente, num curto período de tempo. Então é algo que você não tem, quer dizer, nesse caso, ele não tem esse controle. Você consegue burlar isso daí porque você tem esse conhecimento, tá? Ele, como na maioria das vezes a pessoa não vai ter esse conhecimento, não vai conseguir fazer isso voluntariamente. Então, você tem que explorar isso daí. E uma técnica extremamente efetiva que eu utilizo na hora de vender é o espelhamento. A técnica do espelhamento é uma técnica extremamente eficaz para quem quer gerar conexão. Ela envolve literalmente imitar algumas falas, algum jeito de falar, algumas palavras específicas e até alguns gestos dentro da sua conversa, tá? Mas não são qualquer gestos. São gestos sutis que o seu cliente faz ou fala sem prestar muita atenção, entendeu? Às vezes fica muito, quando você vai utilizar essa técnica, fica muito artificial, porque nitidamente o seu cliente está vendo que você está imitando ele. Então, para você utilizar essa técnica do espelhamento de uma forma mais eficaz, você precisa fazer isso de uma forma sutil, de uma forma discreta, entendeu? Você, através da escuta ativa, você está entendendo ele, você está conseguindo se colocar no lugar dele e, juntamente a isso, você está analisando todo o comportamento dele para você pegar alguns pontos chaves e, como se fosse um camaleão, pegar esses pontos chaves e adicionar no seu comportamento durante a sua venda. Isso vai fazer com que você gere uma conexão com ele, porque o ser humano naturalmente ele se conecta com pessoas parecidas como elas, tá? E isso daí é algo que tem base na neurociência. Se você for pesquisar, é algo que de fato faz muito sentido e eu utilizo nas minhas vendas diariamente e eu sei que funciona, tá? Então eu tenho certeza que você aplicando, só de aplicar essa técnica aqui, você já vai sentir uma diferença absurda na hora das suas vendas. E um exemplo da técnica do experimento junto com o escutativo é o seguinte: digamos que o seu cliente ele fala que está inseguro, que já investiu antes e se arrependeu, né? Um vendedor comum, ele fala
Ah, mas aqui é diferente, pode confiar em mim. Aqui, através dessa resposta, traz o quê? Mais superficialidade, uma resposta mais superficial, mais defensiva e centralizada no produto, não na transformação. O vendedor de alta performance, ele já vem com uma abordagem diferente, tá? Ele escuta, ele entende toda essa situação que o cliente está inserido e através disso, através da empatia, ele faz as perguntas extremamente assertivas, tá? Levando em consideração que o cliente é o centro da negociação. O cliente é o centro da venda e não ele. E como que ele faz isso? A resposta que um vendedor de alta performance dá, né, geralmente, é totalmente compreensível, fulano. Quando a gente já passou por experiências frustrantes, é natural ficar com o pé atrás mesmo. Mas me fala uma coisa, o que exatamente te fez se arrepender da última vez? Foi a entrega, o suporte, a expectativa que criaram e não entregaram? Então aqui, o vendedor ele identifica uma verdadeira objeção desse cliente através dessa resposta que ele vai dar. Ele adapta a proposta com muito mais precisão, porque ele viu de fato qual que é o real problema e quais são as necessidades desse cliente. E ele também reforça os pontos positivos diferenciais do produto que ele está vendendo. Então, essa técnica da escuta ativa e do espelhamento ele é muito eficaz por causa disso. Ele traz o cliente para você, você entende esse cliente de uma forma mais profunda e através disso você consegue dar um direcionamento melhor para a conversa, para lá no meio da venda você conseguir agregar cada vez mais valor e, consequentemente, fechar vendas muito mais bem-sucedidas. E como você faz para identificar qual que é o real problema desse cliente? Para você identificar qual que é a real realidade que ele está passando nesse momento. Para isso, você precisa ir para o passo 2, que é a sondagem. Eu encaro a venda como se fosse um hospital. O cliente chega até você, você conversa ali com ele, dá um bom dia, ali, enfim, direciona ele para a sondagem, que é onde você vai fazer algumas perguntas para você captar algumas respostas objetivas para, a partir disso, você mandar ele para o médico e dar um diagnóstico, tá? Então, o próximo passo é a sondagem. É aqui que está o centro da venda, tá? Sondagem de todos é um dos processos mais importantes de toda a venda, porque é aqui que você vai identificar qual que é o real problema, a real dor desse cliente. É aqui que você vai identificar quais são as reais necessidades que esse cliente tem, além de resolver esse problema principal, e além disso, qual que é o principal poder de compra dele, qual que é o poder de compra desse cliente. Para através disso você trazer o quê? Personalização para a tua venda e através dessa personalização você conseguir ajudar esse cliente da melhor forma possível, tá? Você ajudou ele da melhor forma possível, ele vai querer retribuir isso em forma monetária. Então, se você ajudou muito ele, vai querer pagar muito, basicamente. Só que isso está diretamente ligado à performance ali do vendedor durante a venda, tá? E que tipo de perguntas são essas? Você não vai fazer qualquer pergunta, tá? São perguntas que de fato vai te aproximar desse fechamento da venda. Como você quer que o cliente fala, você vai precisar obrigatoriamente fazer perguntas abertas, tá? Existem dois tipos de perguntas. Vou falar de uma forma bem sucinta aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, né? Como fazer as perguntas certas para coletar as informações corretas do seu cliente. Mas a pergunta fechada é a pergunta que vai ter como resposta sim ou não. Ah, você gosta de jogar bola, por exemplo? Sim. Não. Que restaurante você gosta de ir? Ah, eu gosto de ir no Coco Bambu, por exemplo. Então, aqui eu dei um exemplo dos dois tipos de pergunta. A primeira foi uma pergunta fechada, uma pergunta onde a pessoa só conseguiria responder sim ou não. No segundo exemplo, eu fiz uma pergunta aberta, uma pergunta onde a pessoa vai ter que se expressar melhor ali na sua resposta, tá? E é justamente nessa
hora de se expressar que a gente vai coletar as informações chave do nosso cliente. Que informações são essas? Dor. Qual que é o real problema desse cliente? Segundo ponto, necessidade. Além de resolver esse problema específico, que outras necessidades ele tem? Né? Então, eu identifiquei, por exemplo, que o cliente está tendo uma infiltração na casa dele, né? Ali no telhado. Ele quer comprar, por exemplo, uma manta asfáltica, que é uma fita onde você cola ali na telha e a água não passa. Só que ali eu identifiquei que além de resolver esse problema de gotejamento, ele tem que resolver outro problema também, que é calor extremo. Quando está muito quente, telha esquenta muito. Então, para isso, eu preciso o quê? Atrelar novas soluções para ele resolver esse problema. Tá? Então, as necessidades, a dor aqui, quando você identifica a dor, significa o quê? Tá, primeiro a gente vai resolver esse problema principal dele. Resolver esse problema principal, você vai utilizar as necessidades desse cliente para você aumentar o ticket médio, que é a quantidade de dinheiro que cada cliente vai deixar de uma única vez ali na sua loja, enfim, no seu negócio, tá? E através das necessidades, você vai ver que tipo de produto você consegue agregar nessa venda, além desse produto principal. Tá? Nesse caso, eu poderia oferecer uma borracha líquida, por exemplo. Então, através da identificação das necessidades, você vai conseguir agregar mais valor na sua venda, oferecendo soluções para resolver esses problemas secundários do seu cliente. E o poder de compra ele vem justamente para ser como se fosse a régua. Existem 3 tipos de poder de compra. O primeiro é muito alto, tá? Então tem um poder de compra alto, que é aquele cliente que ele quer resolver o problema dele independente de qual seja o preço a se pagar. Tem o baixo, poder de compra baixo, que é o cliente que só quer preço baixo, independente se vai resolver o problema dele de forma efetiva ou não, ele só quer preço mesmo, só preço. E tem o médio, o poder de compra médio. Esse poder de compra médio, esse tipo de cliente, ele está visando o quê? Custo-benefício. Ele quer, de fato, resolver o problema dele, ele consegue investir um pouco mais, só que não tanto. Tá? Então ele quer economizar e mesmo assim ter o problema dele resolvido. Esse terceiro tipo de informação, que é o poder de compra, você, diferentemente da dor e da necessidade, você vai ter que ser um pouco mais prático, digamos assim, né? Que é o quê? Oferecer soluções de valores maiores e, a partir disso, e se o cliente não aceitou essa solução mais cara, você ir abaixando o preço através de soluções com preço mais baixo e, consequentemente, o valor agregado mais baixo, tá? Então, o que acontece? Se você vender para um cliente, se você oferecer para um cliente um produto barato, né, o cliente com poder de compra alto, se oferecer um produto extremamente barato, ele vai olhar para aquilo e vai achar que o problema dele não vai ser resolvido e não vai comprar de você. Da mesma forma, se você oferecer um produto extremamente caro para o teu cliente, querendo forçar aquilo ali, e se o cliente tiver um poder de compra baixo, ele não vai comprar porque ele não vai ter dinheiro para pagar isso daí. Tá? Então você precisa identificar esses 3 pontos muito bem para você conseguir ter mais assertividade ali na hora da sua venda, tá? Para você não vender gelo para esquimó. O terceiro ponto é antecipação de objeção. Objeção não é nada mais, nada menos que um obstáculo durante a venda que te afasta do fechamento, trava a sua venda, tá? E o que acontece? Conforme você vai vendendo várias e várias vezes o seu produto, você sabe que tipo de frases você fala, como você fala, que te aproximam do fechamento. Tá? Então tem coisas muito específicas que o cliente fala, que é basicamente objeções universais, por exemplo, que é, está caro. Então, se o cliente fala que está caro, o que eu tenho que falar para ele enxergar esse meu produto de uma outra forma, enxergar esse preço e esse valor de uma outra forma para ele conseguir pagar exatamente o valor que eu estou propondo para ele.
Entendeu? Então, tem outro tipo de objeção também. Eu tenho que falar com o meu sócio. O que eu tenho que falar com esse cliente quando ele fala certos tipos de coisa, né? Tem certos tipos de objeção. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: para você conseguir otimizar seu tempo, você precisa antecipar essas objeções. Você já sabe que a chance desse cliente falar alguma dessas objeções universais ou objeções muito específicas do seu produto é muito grande. Então, o que você tem que fazer? Durante a sua apresentação de vendas, você já vem quebrando todas essas objeções, todos esses obstáculos, tá? De forma completamente natural. Então, você sabe que o cliente, às vezes, ele acha que está muito caro. O que você tem que fazer, pode ser que ele acha que é muito caro, né? Então, o que você pode fazer ressaltar os diferenciais dele durante essa venda. É um exemplo aqui. Então é basicamente isso, antecipar essas objeções. Antecipou, você já sabe o que o cliente falaria, você já responde ali antes dele cogitar em pensar em te falar essa dúvida que ele está tendo. Tá? Isso vai te aproximar do fechamento da venda de uma forma muito mais rápida e fácil. Quarto passo, exploração de valor. Aqui entra duas palavras que creio eu que você já conhece, que é upsell, que é quando você oferece ao cliente uma versão superior a esse seu produto principal que você está oferecendo para ele, né, para agregar mais valor nessa venda, e cross-sell, que é basicamente, por exemplo, você entrou numa loja virtual, aí você vai para a página de pagamento, a página de checkout. Lá, você tem a opção de escolher adicionar no carrinho um produto complementar a esse que você está comprando. Então, por exemplo, eu quero um chuveiro. Você pode, ali embaixo, pode ter a opção de comprar aquela fitinha branca, que é o veda-rosca, comprar a fita isolante, comprar o braço do chuveiro, por exemplo. Então, isso daí é cross-sell. São vendas, são produtos complementares, não, produtos essenciais que esse cliente obrigatoriamente vai ter que ter para conseguir utilizar o seu produto da forma correta, tá? Isso que a gente chama de cross-sell. Através do cross-sell e do upsell, você consegue aumentar seu ticket, porque você vai conseguir agregar um valor maior nessa sua venda, tá? E aqui entra diretamente as necessidades do cliente que você foi observando durante a conversa, sem nem ele mesmo falar, tá? Então isso é muito importante. O quinto ponto é um dos pontos chave para você conseguir extrair o máximo de dinheiro desse único cliente seu, que é o quê? Aumentar a retenção desse seu cliente na sua base de clientes. Retenção significa o quê? Aumentar a recorrência desse cliente, ou seja, aumentar a quantidade de vezes que ele vai comprar de você num determinado período. Tá? Então, para uma venda ser bem sucedida, o seu cliente precisa voltar. Tá? E ele só vai voltar se a experiência que ele teve com você e com o seu produto for excelente. Ele voltou, beleza, você já conquistou esse cliente. Então agora o que você for oferecer, ele já vai comprar de uma forma muito mais fácil, porque ele já teve essa experiência, ele confia em você e muito provavelmente já até indicou o seu produto, sua empresa para um amigo dele. Tá? Então, retenção significa o quê? Fidelização de clientes. E fidelização vem através de um atendimento encantador. É você, de fato, colocar o cliente como centro da negociação, centro da venda, e durante todas as etapas da venda, você agregar o máximo de valor na vida dessa pessoa. Tá? Então, isso daí é extremamente importante, é o que eu uso na minha operação e dá muito resultado. É, de fato, se preocupar com esse cliente. Às vezes tem algumas ações que ele nem mesmo estava esperando, surpreender esse cliente. Às vezes ligar, às vezes mandar algum material para esse cliente, um material complementar. Isso tudo faz diferença, faz ele se sentir especial, se sentir exclusivo. O ser humano adora isso. E o que faz o cliente voltar? Primeiro ponto, atendimento pós-venda. Acabou de vender? Pergunta para ele, liga para ele. E aí, o que você achou do produto? Conseguiu usar? Está com alguma dificuldade? Né? Coleta esse feedback dele. Ajuda ele a resolver eventuais problemas que ele tiver mais para frente. Relacionamento contínuo é um dos pontos muito importantes também. Relacionamento contínuo é você sempre criar pontos de contato com esse cliente que vão
aumentar essa afinidade que vocês dois têm, entendeu? Como se fossem amigos mesmo, entendeu? Valor constante, que é exatamente aquilo que eu tinha te falado, que é você mandar algum material exclusivo para ele, algum material complementar. Às vezes você dá alguma ideia de como utilizar o produto que ele comprou com você de uma melhor forma. Tá? Então tudo isso daí aumenta a percepção de valor do seu cliente com a sua empresa, com você, com sua marca. Tá? E é extremamente importante você reter esse cliente, porque através dele você vai conseguir um aumento de receita muito maior, gastando muito menos tempo e esforço. Tá? Então se dedica muito para você fidelizar o máximo de clientes possível. Os clientes vão voltar e vai colocar dinheiro no seu bolso sempre. Se você chegou até aqui, saiba que essa é só a ponta do iceberg. Se você quer ter um acompanhamento individual, onde eu analiso todo o seu cenário de vendas, seu contexto de vendas, sua realidade, e através de encontros semanais eu traço um plano exclusivo, um mapa passo a passo para você aumentar seu nível de vendas e ganhar muito mais. Né? Então aqui eu estou falando de mais de 160% daquilo que você já vende, só fazendo alguns pequenos ajustes na sua operação. Se você tem interesse nesse acompanhamento individual, nessa mentoria individual comigo, convido você a estar clicando no link abaixo, o link da minha lista de espera para a minha mentoria. Tá? Então é basicamente isso. Te vejo no próximo vídeo.